O que mais aconteceu no século XX? O desenvolvimento do motor com água, conhecido na metade do século XX, os que o desenvolveram, grandes inventores que desapareceram sem deixar rastro, os fabricantes de baterias que poderiam resolver muitos problemas, os desenvolvedores de energia solar simplesmente desapareceram nos anos 60, 70. Por que estou trazendo isso? Lhes contarei sobre um grande investidor e capitalista que chegou a um desenvolvedor e lhe disse: tenho uma ideia. Se essa ideia não contradizer e não interferir nos seus negócios, você entenderá que, dessa forma, receberá mais dinheiro ou influenciará mais as pessoas. Então investirá na ideia e dará dinheiro ao desenvolvedor. Vemos o exemplo de Tesla e de muitas das tecnologias alternativas do século XX. Tudo isso desapareceu sem deixar rastro. E o que acontece depois? A tecnologia adicional entra no mercado e tem um grupo de consumidores. A sociedade de consumo, mas não como uma entidade legal. Em termos de história, somos uma sociedade de consumo completa. Consumimos eletricidade todos os dias. Usamos água todos os dias. Consumimos pão ou produtos vegetais. Usamos a internet todos os dias. A internet está em todo lugar hoje. Portanto, querem também controlá-la completamente. Somos uma sociedade de consumo. A tecnologia entrou no mercado. No mercado existe uma grande demanda e há uma grande quantidade de pessoas que utilizam a tecnologia. O investidor obtém grandes lucros porque todos pagam. Este grande investidor pensa: como posso ganhar mais dinheiro? Deixe-me contar às pessoas sobre as oportunidades de investimento. Elas podem comprar uma ação hoje por um preço. Depois de um tempo, essa ação crescerá. Uma pessoa será acionista, ela terá uma parte. Isso é genial, não é? Resulta algo interessante. Entrar no mercado das bolsas de valores, as pessoas que investem através de fundos de pensão que existem na América e no Oriente. Se você tomar como exemplo a Europa e a antiga União Soviética, que entrou em colapso, tínhamos os novos empregados pagando as pensões, ou seja, os jovens vêm para trabalhar e os idosos recebem pensão. O que ocorria era o seguinte: os idosos, depois de se aposentarem, viviam 5 anos e morriam. Eu não estava lá. Logo as pessoas começaram a cuidar da sua saúde e começaram a viver até 70, 80, 90, inclusive até 100 anos. E não havia tantos jovens para pagar os impostos. Assim cresciam os problemas. Na Europa, eles decidiram criar um híbrido, ou seja, um programa conjunto de pensões. As contribuições eram um pouco menores que as nossas antes do colapso da União Soviética. Essas contribuições passaram a ser obrigatórias, cobravam o dobro de impostos, portanto, na Europa havia um nível social muito alto em alguns países como a Suíça, Dinamarca, mas agora existem problemas sérios, porque há muitos empréstimos grandes. Falando agora sobre os empréstimos mundiais, lhes mostro uma figura interessante. Veja o que acontece. Os fundos de pensão adquirem ações de empresas e acontece que o investidor, tendo investido aproximadamente 1 centavo de dólar, recebeu na produção pelo menos $1.000. Por quê? Aqui está a tecnologia, e então o mercado em que o preço não vai crescer muito. Talvez em 10 anos cresça 3 vezes. E em 10 anos, 300%, isso é grandioso. Existem pessoas que já estudaram minhas 8 regras do investidor privado. Existem pessoas que as não estudaram. Eu recomendo que você estude necessariamente. Falo de inflação. Lá na Rússia, a inflação média é de 4 a 8% ao ano. Mas, quando você calcula nos últimos 40 anos, entre as décadas de 1970 e 2010, a taxa média de inflação de um ano foi de aproximadamente 126 a 135% ao ano. Imagina, isso se você calcula em 40 anos. Como nos dizem,
os governos fazem lavagem cerebral nas pessoas para que se tornem péssimas financeiramente e não saibam investir. Foi assim que o século XX funcionou. E o que aconteceu ultimamente? Porque no mercado de ações muitas pessoas ganharam uma fortuna, especialmente nos negócios de investimento. Se uma pessoa trabalha no setor de investimento de mercado, essa pessoa fica muito rica rapidamente. Alguém já ouviu falar disso? Lembra do filme O Lobo de Wall Street? A história desse filme é a de ficar rico muito rápido, porque a personagem compra ações por $10 antes de estar listada na bolsa de valores. Quando já estava na bolsa, tinha outro preço. Por exemplo, uma empresa subvalorizada, de repente o preço sobe e continua crescendo, um crescimento especulativo. Assim foi como aconteceu na crise de 2008, a qual mostrou que o mercado está caindo em uma velocidade incrível, devido à demanda inflacionada, como ocorreu no setor imobiliário no século XX, e no mercado mundial descontrolado, chegando a um beco sem saída. Vou desenhar uma pirâmide aqui, então vocês entenderão. Desde os anos 70, o modelo econômico de amarrar o dólar ao ouro foi destruído. Quem escutou que o dólar esteve ligado ao ouro há algum tempo? Este modelo foi destruído no ano 70 e, desde então, o dólar flutua livremente. Hoje em dia, o ouro custa cerca de $1.200 por onça. Naquele momento, custava 35 por onça. Dizem que se o dólar atual subir, então o valor do ouro pode chegar a 10 ou 15 mil por onça. O valor do dólar está subindo, isso é um indicador da inflação mundial. Antes, a onça do ouro custava $35 e hoje $1.200. Já chegou a uns 2.000. No topo desta pirâmide está o dólar. Em seguida vem a libra, o euro, o iene e o franco suíço. O franco suíço é uma moeda de refúgio, inventada especialmente pelo sistema. Abaixo da libra, todos os países do bloco econômico da Grã-Bretanha, incluindo a Índia. Abaixo do euro, toda a Europa. Abaixo o iene, toda a Ásia, incluindo a China. Agora a China parece ter se emergido com o mesmo componente, mas através do yuan. Este modelo econômico financeiro legalizado é com certeza piramidal. A propósito, na cotação do câmbio das moedas no mundo, existe um conceito de cotações diretas e cotações inversas. O que é uma cotação direta? Libra dólar, euro dólar e dólar iene. Essas são cotações diretas. Mas, em outras palavras, temos rúpias indianas, por exemplo, ou o dólar australiano e o rublo russo. Significa que elas são trocadas dessa maneira 1 e 2 e o preço é naturalmente mais alto. Ou seja, qualquer troca de moeda no mundo é como a compra e venda dos bens em diferentes países. Por que estão dividindo alguns países agora? Dividiram a União Soviética, existem muitas moedas diferentes ali. O objetivo ainda é dividir a Rússia, haverá inclusive mais tipos de divisas. Mais dinheiro para quem? O dólar americano foi feito para que haja uma reserva de moeda para cada país. Se não compra dólar em nosso país, está obrigado a comprar o dólar americano, ou seja, ajudamos a economia dos Estados Unidos e eles lutam contra nós. Vocês imaginam? Pagamos a eles dinheiro, isso se chama de escravidão financeira. Depende-se 100% do sistema americano e da influência americana em todo o mundo. Quer queiramos ou não. Esse sistema existe e está estancado. Para que você entenda, se alguém escutou sobre o G20, os 20 países maiores do mundo, quando escutei esse número me surpreendi. Aproximadamente, o G20 deve 170 bilhões de dólares, ou seja, todos esses países são devedores. Os maiores devedores são Estados Unidos e China. Quem deve são banqueiros e 10 famílias que governam. E esta economia foi totalmente introduzida no século XX.
Independentemente se gostamos ou não, vivemos nessa economia. Referência estatística do crescimento da dívida mundial em um ano. Dezembro de 2016, 217 trilhões. Isso é 3 vezes o PIB global. Dezembro de 2017, 237 trilhões. Isto é 70 bilhões a mais que em 2007, por causa das crises. Você quer entender por que as crises aconteceram aqui? Temos 2008, 1998. Vou desenhar aqui para você entender. Tivemos uma crise em 2008 e antes disso foi em 1998. Alguém que lembra daqueles anos em que trabalhava nos negócios, quando o declínio foi em nossos países, revelando assim que havia uma crise em todo o mundo e antes disso era 1988, 1990. Sobrevivi à crise dos anos 90 quando fui à União Soviética, entrou em colapso. E se a União Soviética não tivesse colapsado, o mundo ocidental teria morrido, porque o mercado se abriu para eles. Mas eu lembro desse momento de crise. Nos anos 90, era marinheiro e a taxa de câmbio do dólar era de 67 kopecks por dólar. O valor do dólar hoje custa em média 15 rublos por dólar, mas em 1990 já tinha começado a custar cerca de 19 a 30 rublos e no final de 1991, depois que o Goznak retirou de circulação as notas de 50 e 100, em 2 dias as pessoas tiveram que trocar suas notas pouco antes do fim de semana. As pessoas que tinham notas de 50 e 100 trocaram por 10 e 50 mil rublos. Em 1993 cheguei do mar. Para comprar $1 necessitava-se 2.000 karbonvatsky, moeda da Ucrânia. Fui à Crimeia, me senti o homem mais rico, porque tinha dinheiro e cheguei no verão. Era o mês de agosto. Cheguei quando o dólar era 4 e em 10 dias, enquanto eu morava lá, chegou a 26. Cada vez que eu trocava meu dinheiro, eu podia comprar muitas coisas. E quem não lembra? Foi uma época dourada para os operadores de divisas, uma época dourada para os bancos, e foi uma época terrível para as pessoas. Por que eu estou mostrando tudo isso? As crises são criadas teoricamente no país quando há uma retirada de moeda. E para que qualquer estado se desenvolva, precisa de um fluxo de moeda, um fluxo de dinheiro. Quem poderia dar dinheiro? Estas 10 famílias. De onde eles tiraram o dinheiro? Ninguém sabe. Alguém diz, precisamos de dinheiro. Por exemplo, Catalunha quer se separar da Espanha e para isso ela precisa de dinheiro. Então, ela vai ao Banco Mundial, eles dão dinheiro e depois os investidores criam um clima de investimento. O dinheiro chega para os investidores, aparecem empregos, produção, tudo está bem, mas logo eles pensam, nossa inflação está nas nuvens. O que devemos fazer? Para que o dinheiro chegue, a taxa de desconto deve ser alta. E o paradoxo mais interessante no mundo, nos países do primeiro mundo, a taxa de desconto é de 0,25% ou 0,15%. O que é a taxa de desconto? Quando o Estado pede dinheiro emprestado a investidores, distribui esse dinheiro a empresários, homens de negócios, etc. E, portanto, eles têm empréstimos na Europa e na América.
hipotecas em 1,5% ou 2% ao ano. E por que temos 9%, 10%, 12% e 15%? Sabem por quê? Porque nossa taxa de desconto já é de 8 ou 8,5%. Agora parece que vai ser reduzida para 7%, mas eu acho que é pouco provável. Ela não trabalha para o governo russo, pelo que entendemos que ela é esperta, ou seja, o governo russo ali paga um salário, mas os patrões, seus anfitriões, são o dólar americano. Portanto, ela não faz o que o Vladimir Putin lhe diz, senão o que seus donos falam. Não sabiam isto? Por que Gorbachev vendeu nosso país? E Yeltsin ajudou. E o Banco Central começou a depender financeiramente do dólar americano, e se incluiu na Constituição, por certo. Agora estão tentando reescrever a Constituição para que tenhamos nosso próprio Banco Central, o que não dependeria de fatores externos como em China. China está indo bem nesse sentido, e a Coreia do Norte manteve a soberania financeira. Yeltsin e Gorbachev nos venderam na sua totalidade. Gorbachev primeiro vendeu todos os nossos ativos de ouro e divisas e logo Yeltsin também, e tudo isso com o Banco Central. Você pode excluí-lo, mas no futuro virá alguém talvez ainda pior. Portanto, não estamos aqui para julgar, senão simplesmente para falar dos fatos existentes. E o que devemos fazer? Agora vamos falar com vocês sobre como nós, pessoas comuns, podemos fazer.